Oi, você já sabe o que vai se comemorar no próximo domingo? Você sabe? Você não sabe? Qual é a comemoração que iremos fazer no próximo domingo? É o Dia da Bíblia. Por isso, o projeto Bons Frutos estará lançando nessa semana uma série de vídeos falando a respeito dela, a Bíblia, a palavra de Deus, o livro por excelência. Hoje é o nosso primeiro episódio, e nesse primeiro episódio nós estaremos falando sobre a Bíblia. É um milagre de Deus. O nome da nossa série é a Bíblia, um presente de Deus. Mas hoje, no nosso primeiro episódio, estaremos falando sobre a Bíblia, um milagre de Deus. E por que a Bíblia é um milagre de Deus? Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, é o livro mais lido por toda a humanidade, é o livro mais conhecido por toda a humanidade, é o livro por excelência. Ela é a palavra de Deus, não é um livro comum, é um livro especial. E o projeto Bons Frutos tem várias ações no projeto, várias ações são feitas, e uma das ações que é feita através do projeto Bons Frutos é a distribuição de Bíblias. E por que nós fazemos essa distribuição de Bíblias? Porque nós acreditamos no poder transformador que tem a palavra de Deus. Então, o primeiro item que nós queremos falar aqui é sobre o poder transformador da Bíblia. A Bíblia tem um poder transformador. O projeto Bons Frutos iniciou há pouco tempo, através de uma família, a Fabiana e o Jonatas, que o Senhor colocou no seu coração, de fazer esse projeto para levar bons frutos à sociedade. Que bons frutos são esses? Os frutos que estão escritos lá em Gálatas 5:22, aqui na palavra de Deus: paz, amor, bondade, fidelidade, mansidão. E nós sabemos que tudo isso nós só conseguimos se nós tivermos um encontro com o Senhor Jesus através desta palavra. E é esse o testemunho que nós queremos contar para vocês já nesse primeiro vídeo da nossa série, a Bíblia, um presente de Deus. Você está vendo aí a imagem dessa cidade? Irecê. O projeto, eu disse que começou há pouco tempo, mas esse projeto já estava no coração de Deus lá nessa cidadezinha, chamada Irecê, quando o bisavô da Fabiana morava lá. O bisavô da Fabiana, o seu Cesário Pereira, era um homem rude, era um homem muito bravo. Na realidade, ele era um cangaceiro, vingativo, um homem que fazia vingança por tudo. Se as pessoas não o pagassem o que devia ou não fizesse o que ele queria, esse homem realmente matava as pessoas. E aquele homem amedrontava ali na cidade e causava muito respeito. As pessoas tinham que respeitar de uma forma muito grande na cidade de Irecê, na Bahia. E uma vez, o seu Cesário estava indo cobrar uma dívida. Ele foi ao seu cavalo cobrar uma dívida, fazer uma cobrança, e naquele dia estava muito quente. E ele sentiu muita sede, bateu na porta, numa porta de uma casa, e ali um jovem o atendeu. E aquele jovem muito prestativo falou para ele: não, entre aqui um pouquinho, descansa, senta aqui para tomar sua água. E quando foi dado a água para o seu Cesário, ele tirou a sua arma do bolso, que ele sempre andava armado, e colocou em cima da mesa. E o rapaz disse para ele: o seu Cesário, para onde o senhor vai com essa arma? Ah, eu vou ali que eu tenho que fazer uma cobrança. Ah, tudo bem, mas fique tranquilo, fique mais um pouquinho aqui, deixa eu falar umas coisas para o senhor. E naquele encontro, aquele jovem, ele falou de Jesus para o seu Cesário. E o seu Cesário ali teve um encontro com aquela palavra que ele não conhecia. E aquele jovem falou: olha, o senhor pode saber que tudo isso que eu estou te falando é verdade, porque está na Bíblia. E eu vou te dar uma Bíblia. E o seu Cesário recebeu ali o Novo Testamento. Nós vamos explicar para vocês que a Bíblia está dividida em duas partes. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele fala sobre a vida do Senhor Jesus, a partir do momento que Cristo veio aqui na Terra. E o seu Cesário recebeu aquele Novo Testamento, e ele falou: ó, diante de tudo que você me falou, eu acho que eu vou voltar para casa. E ele voltou para casa. Quando chegou em casa, assustado, a sua esposa falou: por que você não foi fazer a cobrança? E ele disse: eu vim, eu estava com muita sede, eu parei numa casa, fui pedir água, e um jovem me falou
de Jesus? Eu nunca tinha ouvido falar nada disso. E eu fiquei meio assim, porque se tudo que ele me falou é verdade, eu vou ter que mudar. E aí, eu vou ler esse livro que ele me indicou. E ele começou a ler. Ele leu o livro durante uma semana, ele leu todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. E ele lendo aquele livro, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele pôde entender que ele era pecador, porque uma das coisas que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos revela, é sobre o nosso pecado. Nós somos pecadores e estamos separados de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, ele entendeu que era um pecador. E ele chegou para a esposa dele e disse, olha aqui, agora eu entendi. Realmente, eu estou perdido. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter um encontro com Jesus. E ali, o seu Cesário recebeu o Senhor Jesus, ele entendeu que ele estava perdido, pediu perdão dos seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, e algo extraordinário começou a acontecer naquele lugar. Porque todo mundo conhecia aquele cangaceiro. Era um homem violento, era um homem muito bravo. Toda a cidade conhecia o seu Cesário. E, de repente, houve uma transformação na vida dele. É por isso que nós dizemos que a Bíblia é um milagre de Deus, porque ela pode transformar. Qual é o livro que pode transformar uma vida? A maioria dos livros que nós lemos, os livros são de conhecimento. Você adquire o livro, você compra um livro, você lê e você adquire conhecimento. E esse conhecimento você vai aplicar na sua vida. Mas a Bíblia é um livro que, além do conhecimento, ele transforma a vida das pessoas. O que aconteceu na vida do seu Cesário? As pessoas começaram a olhar e falaram, mas cadê aquele homem? Cadê o cangaceiro? Cadê o vingador? Cadê aquele homem rude com a família? Cadê? O homem era totalmente diferente. E as pessoas iam até a casa dele querendo saber o que havia acontecido com o seu Cesário, e ali ele pregava o evangelho para as pessoas. Naquele lugar muito simples, onde não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha ninguém, mas tinha ali um evangelista, aquele jovem que entregou uma Bíblia para ele. E ali ele começou a falar de Jesus para as pessoas. Uma vez por ano, um missionário ia até aquela cidade, e aquele missionário ia só uma vez por ano. E ele foi lá, conversou com o seu Cesário, e o seu Cesário falou para ele, olha, eu só preciso me batizar, porque eu já li a Bíblia, e eu já entendi como que Deus pode salvar um pecador. E ali ele foi pregando o evangelho na sua casa, e na sua casa se transformou em uma igreja. Aquela casa ali, depois de um ano que o missionário voltou lá, já tinha mais de 100 pessoas evangelizadas, mais de 100 pessoas transformadas pela palavra de Deus, através da vida e da pregação do seu Cesário. E isso foi passando-se de geração em geração. A família do seu Cesário toda serve ao Senhor até hoje. Ele é bisavô da Fabiana. Ele passou essa mensagem de uma forma tão forte para os filhos, que os filhos viveram isso também na sua vida. E os filhos são pastores, são missionários, a maioria envolvidos na música, na igreja. Nós não temos nessa família ninguém que se perdeu. São pessoas de bem, pessoas que entenderam o evangelho, que vivem com Cristo, são pessoas que refletem a glória de Deus. Até hoje, seu Cesário já partiu para o Senhor, mas não tem um neto, um bisneto que não esteja na presença do Senhor, pelo testemunho da sua vida e pelo que Deus fez na vida dele. Então, o que nós queremos mostrar para você é que este livro não é só um livro para conhecimento, é um livro que pode transformar a vida. E se você ainda não foi transformado pela palavra de Deus, você que às vezes, você pode até ter feito uma oração. Eu fiz uma oração, eu recebi Jesus, mas a sua vida continua a mesma coisa. Você não teve mudança, não teve transformação. Não houve transformação na sua vida, você precisa entender que você precisa nascer de novo. E o novo nascimento é operado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Você precisa deixar esse livro transformar a sua vida. Nessa série de vídeos, nós vamos apresentar um vídeo que fala: deixe que a Bíblia transforme a sua mente. Você vai ficar ligado aí para não perder nenhum vídeo dessa série. E a vida do seu Cesário foi assim. Foi compartilhar o evangelho e as pessoas ali admiradas com aquela transformação, elas vinham querendo saber, porque a Bíblia diz que todos são pecadores. E os pecadores também querem redenção, os pecadores querem a salvação, os pecadores querem mudar de vida, né?
e ali as pessoas iam, e muitas pessoas foram recebidas naquela casa. O seu Cesário passou a ser uma pessoa que abrigava até pessoas carentes ali na sua casa, que foram abandonadas pela família, e aquele lar foi um lar transformador. Aquela cidade foi transformada, a cidade de Irecê, na Bahia, foi transformada através da pregação do Evangelho. Então, o primeiro poder aí que nós falamos da Bíblia é o poder transformador, o poder que ele tem de transformar. Agora, essa palavra, ela é dividida em duas partes. Vocês já sabem disso, quem já sabe disso, quem está aqui pela primeira vez ouvindo um vídeo que fale sobre a Bíblia, você não sabe disso. Mas você que já é cristão, você sabe que a Bíblia é um livro composto de 66 livros. Já imaginou na sua estante aí você ter uma biblioteca de livros? É uma biblioteca. Ela é composta por 66 livros, e estes livros são divididos em duas partes, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, né? Então, por que essa palavra, Novo Testamento e Antigo Testamento? Tem gente que fala assim, porque o Antigo é mais velho, né? O Antigo é mais velho, agora eu vou ler só o Novo, o Antigo não serve mais para nada. Não, não é isso. A palavra testamento significa pacto, aliança. É uma aliança que Deus fez com o seu povo. A Bíblia diz que nós somos pecadores, estamos separados de Deus para sempre, e o salário do pecado é a morte. Quem morreu tem que pagar pelo seu pecado. E não somente o seu Cesário, lá na cidade de Irecê, na Bahia, que pecou. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Uma mentira que nós falamos, uma inveja que nós temos, uma maldade no coração, isso já é pecado diante de Deus, porque Deus é santo e ele é separado do pecado. Deus é santo, mas Deus, na sua santidade, na sua grandeza, ele não queria que as pessoas ficassem separadas dele. Então, ele providenciou algo que fizesse a reconciliação das pessoas para com ele. Ele providenciou algo para resolver o problema do pecado. Então, o Antigo Testamento é a providência de Deus para resolver o problema do pecado daquelas pessoas que viveram antes da vinda do Senhor Jesus. Quando Adão e Eva pecam lá no Éden, o que Deus fez? Deus matou um cordeiro, e naquele cordeiro ele faz um sacrifício. E aquele cordeiro, ele retira a pele daquele animal para fazer roupas para Adão e Eva e cobrir a sua nudez. Ali já estava o primeiro sacrifício que havia sido feito para a redenção do homem que havia pecado contra Deus. E na antiga aliança era isso. O Senhor falou para Moisés e para o seu povo, olha, desde Adão já havia sido falado isso, os filhos de Adão, Abel ofereceu um cordeiro para sacrifício do seu pecado. E aí agora Deus falou para Moisés, olha, quando o povo pecar, o povo trará um cordeiro, vocês estão vendo aí nessa foto desse slide, o moço está aí ajoelhado com a mão no cordeiro. Então ali ele levava o cordeiro até o local do sacrifício, colocava a mão na cabeça do cordeiro, o seu pecado era transferido para esse animal, e o animal morria no lugar da pessoa que pecou. Por que o animal iria morrer? Porque Deus já estava mostrando ali o preço do pecado. O pecado custa um preço muito caro. O pecado, ele causa uma dívida muito grande de nós para com o nosso Deus. Então, Deus ali estava mostrando que o animal teria que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Todos que pecaram merecem a morte. Mas Deus não queria que nós morrêssemos sem estar com Ele, sem viver uma vida plena diante do nosso Deus, separados de Deus. E aí Deus providenciou, na primeira aliança, Antigo Testamento, ela vai contar toda a história, desde Gênesis até Malaquias, da antiga aliança. Depois desse período de Malaquias, que termina o Antigo Testamento, passa-se 400 anos de silêncio, não há escritos nesse período, há muitas coisas acontecendo para a preparação da vinda do Messias, mas não houve nenhum escrito. Então, são 400 anos de período aí que não houve escritura, e depois nós temos o Novo Testamento, a nova aliança. Agora Deus faz um novo concerto. O que ele faz? Ele envia o seu próprio Filho, Jesus, para dar a sua vida numa cruz por nós. Jesus nasceu numa manjedoura, ele não tinha pecado algum,
mas ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi crucificado em uma cruz. Levou sobre ele uma coroa de espinhos, muitas chicotadas, e levou sobre ele também a ira de Deus e o preço pelo nosso pecado. Jesus pagou pelo nosso pecado ali naquela cruz. E ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, essa é a mensagem que a Bíblia está dividida. Antigo Testamento, Antiga Aliança. Novo Testamento, a Nova Aliança. Jesus não ficou morto, ele foi sepultado, mas no terceiro dia, ele ressuscitou, e ele está vivo à direita do Pai, e ele também intercede por nós. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo, ressuscitado. A aliança perfeita de Deus, ela continua ativa até hoje, ela continua brilhando até hoje. Até hoje Deus chama pecadores para se reconciliar com ele. Até hoje Deus está chamando homens e mulheres para que se arrependam dos vossos pecados e venham a Cristo, venham ser transformados pelo poder da palavra de Deus, como o seu Cesário também foi transformado. Então, essa é a primeira coisa que nós iríamos mostrar aqui, a divisão da Bíblia, né? Na divisão da Bíblia, nós já temos aí esse milagre. Qual é o próximo milagre? Então, o primeiro milagre, ela tem poder de transformar. Segundo milagre, na divisão da Bíblia, nós já vemos o maior milagre, Deus enviando o seu Filho. Ele faz duas alianças, a antiga e a nova aliança. E agora, o terceiro milagre foi a forma que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita num período de mais de 1.500 anos. O seu primeiro livro foi escrito mais ou menos aproximadamente no ano 500 antes de Cristo vir ao mundo. Então, 1.500 anos dele vir ao mundo. Ela foi escrita por Moisés, os primeiros livros, Gênesis, né? O Pentateuco, que nós chamamos os primeiros livros da Bíblia. Depois, o último livro, ele foi escrito nos anos 80, depois que Cristo já estava aqui na Terra. Então, nós temos um período aí de mais de 1.500 anos de escritura, de pessoas escrevendo esse livro. Ele foi escrito por mais de 40 escritores que viverão em épocas, culturas e línguas diferentes. Você já imaginou um negócio desse? Um livro que contém a mesma doutrina, a mesma história, porque existe uma história central na Bíblia. Durante essa série também nós estaremos falando qual é a história central da Bíblia, qual é o propósito da Bíblia. Tudo isso vai ser falado durante essa série de 7 dias. Esteja ligado aí. E a Bíblia, ela foi escrita em 3 línguas, né? No Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. Algumas partes do livro de Esdras, Jeremias e Daniel foram escritos em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego, é o grego koiné. Nós dizemos que essas línguas são línguas mortas, porque elas não existem mais hoje, ninguém mais fala essa língua, são línguas mortas. Existe alguma tribo ainda lá na Arábia que fala alguma parte do grego, do aramaico, mas as outras línguas não são mais faladas, então são línguas antigas, são pessoas que viveram numa época muito antiga e muito distante uma da outra. Abraão viveu num período muito diferente do período do apóstolo Paulo, né? O rei Davi viveu num período muito diferente do período do apóstolo Pedro, do apóstolo João. Já havia se passado muitos anos, a cultura já era outra, né? Já havia miscigenação de culturas, os povos já haviam se misturado muito, mas a palavra de Deus foi preservada. Aquilo que Deus queria que colocasse nas escrituras sagradas, ele colocou, porque ele é o autor das escrituras. Como que um livro escrito num período de mais de 1.500 anos, por 40 pessoas, por mais de 40 pessoas, em línguas diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, pode conter a mesma doutrina. Nós vamos avaliar isso, irmãos, porque, olha só, os autores, os escritores da Bíblia já morreram, mas o autor da Bíblia, ele está vivo. O autor da Bíblia é Deus. O autor da Bíblia é o nosso Deus, é o Espírito Santo que guiou esses homens para escreverem as Sagradas Escrituras. E nós vemos que somente no livro de Mateus, olha só, o Novo Testamento ele faz várias referências ao Antigo Testamento. Somente no livro de Mateus,
nós temos mais de 60 referências ao Antigo Testamento. Mateus ia contar a história de Jesus, a biografia de Jesus, e ele dizia, olha, isso aqui está acontecendo porque está se cumprindo a profecia de Isaías. E está se cumprindo aqui o salmo que Davi escreveu. Está se cumprindo aqui a profecia que foi relatada lá em Malaquias, que o menino nasceria numa manjedoura, em Miqueias, né? Belém, Efrata, tu que foste considerada a menor das cidades, de ti nascerá aquele que será o Salvador do mundo. Está lá no livro de Miqueias. Então, Mateus, ele faz mais de 60 referências ao Antigo Testamento. Então, todas essa escritura junta, ela forma uma única história, sem contradição, somente com confirmação. Um confirma a palavra do outro. Isso quer dizer o quê? A Bíblia é um milagre, porque milagre só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E para finalizar, vamos dizer aqui, a Bíblia, ela tem o poder, Deus preservou a Bíblia, ela é poderosa. O mesmo Deus que inspirou homens para escrever as Escrituras, foi o mesmo Deus que preservou a Bíblia até os dias de hoje. Ela foi preservada. Olha, se a gente fosse contar aqui a história da preservação da Bíblia, nós vamos ver que muitas pessoas se levantaram para destruir esse livro. Muitos impérios se levantaram, muitos reis se levantaram contra esse livro, muitas pessoas tentaram matar, até tem filme, né? Filmes de pessoas que mataram pessoas que tocassem o livro, para que o livro fosse destruído. Mas Deus preservou o livro até os dias de hoje. O mesmo Deus que inspirou os homens a escrever é o mesmo Deus que inspirou a sua palavra e que a preservou a sua palavra. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, diz assim, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Mateus 24, 35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo e nós pedimos que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva aí no nosso canal, coloque nos comentários aí o que você quer que a gente fale nessa série. Serão 7 dias até o próximo domingo, nós estaremos colocando séries aqui, falando sobre as Escrituras Sagradas. Você pode escrever nos comentários, fale sobre isso, tenho uma dúvida sobre isso, que nós vamos comentar, nós vamos falar sobre a sua dúvida. E se você tem um testemunho transformador também, através da palavra de Deus, pode contar o seu testemunho aí nos comentários. Esteja conosco durante essa semana e comemore durante essa semana o dia da Bíblia. Leia sua Bíblia, distribua Bíblias, dê uma Bíblia de presente, compre uma Bíblia de estudo para você. Ouça a Bíblia, nós temos aplicativos agora que dá para você ouvir a Bíblia Sagrada. Leia as Escrituras e deixa que ela transforme a sua mente. E até mais, comemore aí o Dia da Bíblia. Que Deus abençoe a todos.